Você vai ouvir agora a palavra de Deus, com o pastor Oswaldo Silva. Meu amado irmão em Cristo Jesus, o Espírito Santo tocou-me para entregar a você esta mensagem, e eu tenho certeza que ela falará ao seu coração, e que ao chegar aos seus ouvidos, a sua alma é uma página sagrada de mensagem de Deus para o seu crescimento espiritual e consolação. Quero lhe falar através sobre os sofrimentos de um servo de Deus, Jó, capítulo 16, versículos 20. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. A figura de Jó e o conceito provação são sinônimos. A provação de Jó explica que toda provação é inexplicável. Quando podemos explicar as provações em nossa vida, elas não são mais provações. Como era Jó antes de sua provação? O Senhor mesmo testifica do seu servo, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Jó 1:8b. A palavra de Deus destaca-o como uma das 3 colunas do plano da salvação: Noé, Daniel e Jó. Ezequiel 14:14. Por que então justamente esse homem singularmente reto e temente a Deus foi tão duramente provado? Muitos pequenos e grandes Jós lutam com esta pergunta. A isso deve-se dizer que a provação de Jó não foi algum tipo de flagelo por causa dos seus pecados, pois para isto ele se firmava muito fielmente no seu Senhor. Mas no primeiro capítulo recebemos uma visão libertadora. A razão da provação de Jó não estava na terra, mas no céu. Podemos ver isto agora. Jó não o podia. A dura provação de Jó começou no mundo espiritual. Ela originou-se do conflito entre Deus e Satanás. Em Jó capítulo 1, versículo 6, vemos Satanás apresentar-se diante do Senhor, e então ouvimos a palavra do Senhor a Satanás: viste e observaste o meu servo Jó? Expõe-os contra o céu e afastou-se de Deus. Eu não sei exatamente se ela afastou-se de Deus. Eu não posso julgar esta serva de Deus neste momento de luta e de dor. As misericórdias do Senhor são eternas e se renovam a cada manhã. O casamento de Jó estava ferido e em ruínas. Ele havia sido provado nos bens, nos filhos e na saúde, e agora no casamento. Nossa esposa é a amiga mais próxima, é o próximo mais próximo. E quando nós não recebemos uma palavra de ânimo dela, a nossa confidente, se já estamos fracos e aborrecidos, o que fazer agora? Oh Pai Celeste, como Jó reage a essa terceira provação? Ela o atingiu como um raio, pois ele a amava, era sua esposa. Mas sua reação divina, com grande severidade, que nos coloca admiração, ele lhe lança no rosto do seu monte de cinzas: você falas como uma doida, suas palavras são de pessoas débeis. Assim ele afastou da sua esposa, firmou-se ainda mais decididamente no Senhor. Com esta ação ele já praticou adiantadamente a exigência que o Senhor Jesus fez em Lucas 14:26. Se alguém vem a mim
e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo. Oh, servo de Deus, como tu me ensinas aqui. Para adiantar, o casamento de Jó foi destruído pela sua reação dura? Não, pelo contrário, ele foi salvo. É aqui que o casamento de Jó foi salvo. Quem na provação escuta mais a carne e o sangue do que é o Senhor, mesmo quando se trata do seu marido ou mulher, o próximo mais próximo, finalmente destrói a convivência juntamente por isso. Desse modo, a veracidade da entrega de Jó ao Senhor foi provada em todas as áreas da vida: materialmente, na família, fisicamente e no casamento. Quando esses 4 fatores vitais ruíram a vida de Jó, resplandeceu o seguinte: Jó se firmava no Senhor. O Senhor era o primeiro em sua vida, primeiro Deus. Em última análise, os seus negros propósitos de Satanás com Jó contribuíram para a glorificação do Senhor, pois Jó firmou-se no seu Deus. Falas como doido. Jó conheceu que esta mensagem não era do céu, que o inimigo havia alcançado lugar no coração da sua esposa. Mas ainda vem a 4ª provação. Jó, o homem que perdeu sua boa fama. A 4ª provação foi ainda mais dura. As coisas vão ficando difíceis. Foi mais dura no seu caráter do que as anteriores. Digo no seu caráter porque a honra diante dos homens é uma substância vital, firmemente defendida, mesmo por Jó, que disse francamente: ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Capítulo 29 e 11. Mas agora que tudo tinha ruído, tinha caído por terra sobre ele, a opinião geral das pessoas voltou-se contra ele. Começou a conhecida campanha de cochichos e dizia-se: algo não deve estar certo em ordem com este homem. Talvez alguns profetas e filósofos, alguns sábios e entendidos, começavam a dizer: este homem deve ser um monstro, deve ser um dos piores pecadores da terra. O capítulo 19, de 13 a 16, fala disso. Reconhece-se toda a amargura e aflição nessas poucas palavras. Desampararam, esqueceram de mim, me têm por estranho, vim a ser estrangeiro, meu hálito é intolerável à minha mulher. Parece mesmo que Jó chorou alto quando disse: da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. Capítulo 19, versículo 9. Jó experimentou em todo o alcance como a língua do próximo é sem misericórdia. Aquele julgamento sem a divina revelação, da qual Jesus tem nos prevenido no Sermão da Montanha: não julgueis para que não sejais julgado. Se o teu irmão for apanhado em alguma ofensa, encaminha o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo. Mas também aqui sua reação foi de maravilhoso valor, quando todo apoio, enquanto todo apoio, sim, toda certeza desaparecia à sua volta, ele exclamou: sim, gritou, eu sei, o que você sabe, Jó? O que você sabe? O que sabes, Jó? Não tens mais nenhuma certeza? Pois tudo te foi tirado.
não ouve mais? Ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele vive. Capítulo 19, 25. E assim aconteceu o maravilhoso nessa quarta provação. A figura do Redentor, do Cordeiro, resplandeceu cada vez mais claramente. Quanto mais Deus pode levar um homem ao ponto zero, ao máximo da provação, tanto mais ele se aproxima de Jesus. Nossos inimigos e algozes só faz com que o servo de Deus se aproxime mais de Jesus Cristo. O ponto zero da provação chama-se Gólgota. A cruz, o Filho de Deus, estava neste ponto zero. E é para lá que Jó caminhava. Passaste por lá? Ele passou pelos níveis da provação de Jó, Jesus Cristo. Em medida ainda muito maior, seu esvaziamento foi completo. Quando estava dependurado na cruz, ouçamos o que ele diz, através da boca de Davi: todos os que me veem zombam de mim, Salmo 22 e 7. Olha como Jó foi levado ao mesmo nível, sim, ao caminho de Cristo. Eu sou o caminho. Como ele exclamou: Redentor, Redentor, eu sei que o meu Redentor vive. Está ficando claro para nós agora a razão das duras provações na vida deste servo de Deus, na minha e na sua, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Agora posso dizer, eu sei que o meu Redentor vive. As provações querem fazer com que Cristo nasça cada vez mais em você. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Não simples vencedores ou conquistadores, como os que conquistam uma medalha nos Jogos Olímpicos em qualquer país deste universo. Lá no ponto zero, o ponto zero é a cruz. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Onde certezas terrenas desaparecem, irrompe a poderosa certeza da fé. Eu sei que o meu Redentor vive. Não devemos também esquecer aqui que lá onde a morte encarava Jó, interior e exteriormente, de todos os lados, a vida do Redentor se revelou cada vez mais poderosa através dele. Servo de Deus, lembre-se das palavras de Jesus: não te deixarei, não te desampararei. Eu sei que o meu Redentor vive. Aqui finalmente cristaliza-se ainda algo maravilhoso. Jó agora não possuía mais nada. Ele não tinha mais nada na terra de que pudesse dizer: isto é meu. Tanto mais triunfante ele exclamava: agora, eu sei que o meu Redentor vive. Oh, glorioso Deus de amor. Poderemos entender aqui quando o apóstolo Paulo diz: eu estou morto. Quando não sobrou mais nada na vida de Jó, permaneceram ainda o Senhor e Ele mesmo. Como se tornou íntima relação com o seu Senhor através dessa provação. Eu sou seu e Ele é meu. Jó agora afirmava-se tanto mais no seu Senhor. Ele foi revelado do Filho de Deus. Ele esteve no Calvário neste momento. Glorificado seja o nome de Jesus. Mas nós ainda temos a quinta provação. Os melhores amigos de Jó e os seus irmãos no Senhor afastaram-se dele interiormente. Os melhores amigos e irmãos do Senhor Jesus afastaram-se todos. Não ficou ninguém perto de Jó.
Essa quinta provação deve ter sido ainda mais dura, pois os laços espirituais são mais fortes do que os laços de sangue. Jó tinha verdadeiramente amigos espirituais que provaram a sua amizade chorando amargamente com ele na terra durante 7 dias e 7 noites. Pois viam que a dor de Jó era muito grande, capítulo 2, 12 e 13. Isto era amizade de profundo conteúdo, amizade espiritual, mas agora o terrível. Quando os amigos começaram a falar com Jó, apesar de o fazerem muito piedosamente, falavam sem entender sua aflição. Meu amado irmão, não fale se você não tem consciência da revelação divina. Faltava-lhe qualquer compreensão para as profundezas a que o Senhor tinha levado os seus servos. Eles quase o mataram com suas piedosas citações e ensinos, de modo que Jó finalmente implorou: compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim. Capítulo 19, versículo 21. Meu amado, não fuja do seu irmão, compadeça-se. Não dê as costas àquele que te busca, como deve ter sido profunda a solidão de Jó. Os melhores amigos e os mais íntimos o deixaram, mas também aqui resplandece a figura do Senhor Jesus, que na hora da maior provação foi abandonado pelos seus discípulos. Um o traiu, o outro o negou, outros o desampararam, e ele ficou só. Aquele que é levado por Deus passo a passo para o ponto zero, frequentemente também é menosprezado pelos melhores irmãos. Você pode entender isso agora, meu amado irmão? Porque você tem sido abandonado e desprezado, é porque Deus está te levando para uma experiência profunda que poucos, não todos, mas deveremos lembrar da palavra do apóstolo Paulo: importa-nos por muitas tribulações entrar no céu. Paulo afirma isto em outra escritura: todos me abandonaram, segundo Timóteo 4:16. Já passastes por isto? Estás passando? Firme as estacas da sua fé em Jesus Cristo. Quanto Jó, como figura profética, aproximou-se também desta reação do Senhor Jesus. Quando Jesus estava dependurado na cruz, ele orou: Pai, perdoa-lhes. A reação de Jó diante dos seus irmãos, sem compreensão e, portanto, de coração duro, foi a mesma. Orava pelos seus amigos. Capítulo 42, versículo 10. E sacrificou por eles. Com isso vejo nele não somente o Cordeiro de Deus, mas também a orientação de Jesus Cristo, do Espírito de Cristo, isto é, a orientação sacerdotal. Mas aí vem, meu amado irmão, a sexta provação, a provação espiritual de Jó. A sexta provação que veio sobre Jó foi de caráter completamente diferente. Ela foi a provação da palavra de Deus. Preste atenção, ela foi a provação da palavra de Deus. Será que Jó, na sua situação, não falharia se fosse confrontado com a repreensão da palavra de Deus? Será que ele não endureceria o seu coração? Lembra, a finalização triunfal da provação sempre é precedida ainda da julgadora e repreensora palavra de Deus. Nenhum homem é justo diante de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou carecem desta glória, desta misericórdia salvífica. É prova de orientação espiritual quando um filho de Deus, provado, imediatamente busca as palavras consoladoras em Deus. Corre para a palavra, abre a Bíblia, ora,
busca profecias. Toda provação exterior, por mais dura que seja, purifica nossa alma, mas a palavra de Deus julga ainda mais profundamente e renova. Hebreus 4:12, 1 Pedro 1:23, Salmos 107:20, Mateus 8:8. Essa palavra do Senhor veio a Jó através de uma quarta figura. Ela não foi contada entre os 3 amigos. Ela foi chamada Eliú, capítulo 32:2. Eliú significa Ele é meu Deus. Eliú também diz: ainda tenho argumento a favor de Deus, capítulo 36:2. E então a palavra de Deus através de Eliú atingiu a Jó com duros golpes. Também tu não és inocente diante de Deus, capítulo 34:11-12. Contra as palavras dos 3 amigos, Jó tinha se defendido, retrucado ardentemente. Como ele reagiu agora às afirmações de Eliú? Como Jó reage à palavra do Senhor? Ele curvou a cabeça, ele ficou quieto, ele deu razão a Deus na sua palavra. Se Jó tivesse rebelado contra a palavra de Deus, se ele tivesse se fechado, não teria experimentado o coroamento da provação, mas Jó humilhou-se sob a palavra. Oh, glorificado seja o nome de Jesus. Lembro-me quando os discípulos disseram: sob a tua palavra lançaremos a rede. Saulo caído, cego, lá na poeira: quem és tu, Senhor? Levanta-te, vai à rua direita, lá te será dito o que deves fazer. E ele obedeceu a palavra. Obedeça a palavra de Deus, o plano de Deus para com você, meu amado irmão. Não é fácil, não é coisa fácil. Nós não estamos falando de coisas fáceis, nós estamos falando de mistérios divinos, de coisa que às vezes nós não entendemos também. Só vamos até certos pontos e depois continua o mistério divino. A 7ª e última provação de Jó, o coroamento da provação, a revelação do Senhor na vida de Jó. Estamos aqui diante de uma grandiosa contradição, mas que na verdade não é uma contradição, pois, por um lado, esta última provação foi a mais difícil para Jó, mas por outro lado, a mais gloriosa. A partir do capítulo 38, o Senhor mesmo revelou-se a Jó, mas rejeitando-o, ele enfrentou um juízo ao Jó julgado na palavra, no redemoinho e em sua pessoa. Eu vou repetir para você. Ele enfrentou em juízo ao Jó julgado na palavra, no redemoinho e em pessoa. E aqui resplandece mais uma vez a figura do Redentor quando estava morrendo. Lá estava ele dependurado na cruz do Gólgota, completamente esvaziado de tudo e abandonado por todos. E então o céu fica negro e Deus se revela a ele. Imediatamente antes do coroamento da sua provação, Jesus experimenta o mais difícil, pois Deus se revela a ele, rejeitando-o. Ele afasta o seu rosto do seu filho. E Jesus grita alto. A Bíblia diz: ele exclamou em alta voz. Ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Qual o meu crime, qual o meu pecado? E Jesus não tinha pecado, ele era justo. Jó viu a santa majestade de Deus, e sua reação prova mais uma vez que através de tudo ele firmou-se inabalavelmente no Senhor Todo-Poderoso, Eterno. Até agora Jó sempre ainda via a si mesmo, vendo-me algum olho, capítulo 29:11. Mas agora no ponto zero da sua vida, ele era capaz de ver o Senhor. Ele via o Senhor.
Capítulo 42, versículo 5. Mas agora os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem. Então Jó sucumbiu interiormente diante da face de Deus. Ele mesmo escreve o seu ponto zero. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Capítulo 42 e 6. Com isto o Senhor tinha levado Jó para onde o queria, ao ponto zero, o ponto do Calvário. Culpado, disposto ao arrependimento, Jó não era mais nada. Quando os olhos de Jesus se fecharam, ele morreu. Os homens disseram triunfantes: agora ele não é mais nada. Mas justamente aí a vitória de Jesus começou a ser poderosamente efetiva. Crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. 2 Coríntios 13, 4. Se morremos com ele, também viveremos com ele. Jó representou isso profundamente, firmando-se no Senhor, na provação, pois depois foi tanto mais abençoado. A vida irrompeu nele. No seu nada, derramou-se a plenitude de Deus. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando este orava pelos seus amigos, deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs. Compreenda, amado, o afastamento das pessoas quando você está chegando ao ponto zero do Gólgota. E todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele, isto fala de comunhão em sua casa, e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jutas de boi, 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Capítulo 42, 10 e 13. Por que te defendes contra o ponto zero? Por que estás esperneando? Cuidado com as suas palavras, amado. Por que recusa seguir o caminho para o Gólgota? Diz hoje um sim. Diga sim. Diga comigo sim. Diga comigo glória a Deus. Completo ao Senhor, sim, a tua aprovação, sim ao teu caminho de morte, pois Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Oh, amado irmãos, meu amado irmão em Cristo Jesus, meu amado irmão em Cristo Jesus, siga o seu caminho, seja crente, ame ao Senhor, vá ao ponto zero. Deus vai mudar a sua sorte, está na sua palavra, a bênção de Deus está te alcançando. Para a glória do nome de Jesus, Deus está glorificando o seu nome. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão sendo glorificados na provação da sua vida. Deus te abençoe. Amém. Antes que eu te formasse, eu te conheci, te entreteci
não temas. De uma forma terrível te chamei, te salvei e da morte te livrei, te consagrei, pra minha obra te escolhi. Não temas, não temas. Se passares pelas águas eu serei contigo, se passares pelo fogo eu serei contigo, e a chama não te queimará. Sou a rocha firme que te fortalece, e ordeno aos anjos e eles obedecem, e por ti irão guerrear. Os teus inimigos serão derrotados, és meu escolhido, o meu filho amado, nenhum mal te acontecerá. Não temas, não temas. Um grande rebanho entreguei em tuas mãos, a unção do meu Espírito é sobre ti. Sou teu Deus, o Santo de Israel. Não temas, não temas. És como a menina dos meus olhos, o homem segundo meu coração. Tenho cuidado de ti, para isto te capacitei. Não temas, não temas. Os teus filhos são também meus levitas, a tua esposa uma coluna forte, que ao teu lado sempre estão. Tua descendência abençoada, eles terão sempre o meu amparo, nunca os abandonarei. Tua família foi minha amada, desde o ventre são meus escolhidos, que contigo estão a batalhar. Se passares pelas águas eu serei contigo, se passares pelo fogo eu serei contigo, e a chama não te queimará.